Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Sou o professor Diego Mota e aqui nesse canal eu ensino você a investir na Bolsa de Valores, ganhar aquela renda extra sem medo. Se você quer começar a investir na Bolsa de Valores, isso aqui é o lugar certo onde você vai começar a investir de forma correta. Aprender muito sobre a minha metodologia, no meu método de investimento que eu chamo de leitura de mundo, onde você vai aprender do absoluto zero como investir. E toda semana aqui no canal você tem aulas, né? Aulas sobre investimento na Bolsa de Valores. Não tem aquelas loucuras de sobe e desce, aqueles day trade, tomar riscos, né, desnecessários, nada disso. O que a gente vai fazer aqui é o quê? É aprender a investir na Bolsa de Valores através de uma metodologia que eu e os meus alunos já estão aplicando aí, né, há bastante tempo, desde 2019, e tendo sim aquela renda extra na Bolsa de Valores sem medo, sem risco de perder dinheiro, nada disso. Não precisa, você não precisa correr riscos desnecessários para poder estar investindo na Bolsa de Valores. E na aula de hoje, vamos falar o quê? As ações, as melhores ações para quem é conservador. Muitas pessoas estão começando a investir na Bolsa de Valores e se diz assim, eu tenho medo de perder dinheiro, eu não sei como fazer, eu sou muito conservador. Então essa aula é para você que está começando, que se acha conservador, ou já está investindo em alguma coisa ali, até na renda fixa mesmo, né, no Tesouro Direto, no CDB, ou mesmo está comprando algumas ações, comprou uma ação na Petrobras, da Vale e tudo mais, seguiu aí uma dica de alguém, de algum guru da internet, ou de um cunhado, de um irmão, seja o que for. Mas você quer investir por conta própria, quer ter conhecimento, quero ter o domínio sobre os meus investimentos, sobre o meu dinheiro. E sabemos que quando você tem esse domínio sobre os seus investimentos, né, você com certeza você vai ter maiores rentabilidades. É muito bom saber o que você está fazendo. Aqui, eu não dou nenhuma indicação de compra, venda de ativos, nada disso. Aqui eu quero que você aprenda, aprenda de verdade. E na aula de hoje, vamos sim trabalhar a questão do método leitura de mundo, o meu método de investimento, que hoje na nossa comunidade de leitura de mundo tem mais de 1.000 alunos, né? Pessoas que estão aí investindo de forma correta, ganhando dividendos, tendo valorização das suas ações e tudo mais, dentro, seguindo ali todo o passo a passo do método. Quem segue aí nas redes sociais vê muitos meus alunos dando depoimento, falando que estão sim ganhando essa renda extra, assim, e é muito para mim é muito gratificante ver pessoas comuns, né, estão ganhando essa rentabilidade, né? Porque uma coisa é mostrar a minha rentabilidade, mostrar os meus ganhos. Outra coisa é os meus alunos estarem ganhando dinheiro, né? E então mais de 1.000 alunos aí, né, na nossa comunidade, assim, ganhando essa renda extra sem medo. É unânime. É muito interessante a gente ver isso. E você que é conservador que se diz conservador, né? Vamos sim para essa aula de hoje, onde a gente vai aprender muito mais mesmo do método leitura de mundo e como você pode aplicar. Ah, professor, eu estou começando agora, nunca investi, não sei nem por onde começar. Fique tranquilo, essa aula aqui é para você. Ah, já invisto, já comprei uma ação aqui, já comprei uma ação ali, mas não tive ali a rentabilidade, ou sem um plano, né? Não sei, estou pensando em aposentadoria, estou pensando em uma liberdade financeira, né? Mas eu não sei como fazer. Essa aula também é para você. Aqui é muito interessante para que você possa ficar tranquilo. Eu acredito muito que quanto maior o conhecimento você tem sobre alguma coisa, né, mais calmo, mais tranquilo você tem nas suas ações, nas suas operações. Então, assim, é que é muito importante que você entenda que cada vez mais você vai adquirir conhecimento, cada vez mais você vai ter maturidade sobre o olhar das coisas, e aí sim tomando melhores decisões, e aí sim que vem os resultados. Aqui eu não faço aquelas promessas de ganhos rápidos e fáceis. Eu quero que você ganhe dinheiro de verdade, no médio e longo prazo. Não existe essa de, vou comprar uma ação aqui e amanhã vai subir muito, daqui a um mês vai subir muito, vai ganhar muito dinheiro em um mês, 2 meses. Não. Acontece? Sim, acontece. Você vai ver vários depoimentos de alunos meus que fizeram ali, montaram sua carteira de investimento e tiveram sim, né, dentro ali dos seus investimentos, ganhos rápidos, de 100%, 50% em um mês, 2 meses, 3 meses. Sim, é possível, sim. Mas eu não faço essa promessa aqui, né? Mas se você fizer ali, seguir o método leitura de mundo certinho e tudo mais, com certeza você vai ter essa renda extra, assim, que vai superar qualquer tipo de investimento que você tenha hoje, seja Previdência, seja CDB, seja Tesouro Selic, Ibovespa, sei lá, o que você está investindo hoje, com certeza ele vai ganhar. Por quê? Porque a gente está investindo em empresas, em bons negócios. Então, o método leitura de mundo, ele funciona muito para que você possa escolher esses bons negócios, para que você possa saber o momento certo de comprar esses bons negócios e também de vender, né? E montar a sua carteira de investimento. Ok? Então, as melhores ações para você que é conservador. Então, vou aqui trocar minha tela para facilitar. Opa. Que aí eu vou mostrar um pouco mais, né? Pega o papel, caneta. Enquanto eu estou mudando de tela aqui, já pega aí o papel, a caneta.
Lápis, se você quiser, caderninho. É muito bom que você tenha caderninho, né? Toda semana nós temos aulas, então, assim, toda semana você vai ter sempre conteúdos, né? Uma aula, duas aulas por semana, a gente está definindo ainda como é que vai ser, né? Se depender aqui da equipe, vai ser todo dia, né? Mas aí tem outros compromissos também, inclusive eu tenho os meus alunos, eu tenho a mentoria também, né? Que é um contato mais direto com os alunos também. Então, assim, também tem que atender aos meus alunos e também, né? E aí aqui também, com vocês aqui no YouTube, respondendo também muitos questionamentos e dando aulas, né, profundas, aulas que vão fazer sair do ponto A e ir para o ponto B. Não só aquela questão de enrolação, nada disso. Opa, cadê? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Achei. Vamos lá. Aqui. Deixa agora sim. Deixa eu só confirmar se estão vendo minha tela. Confirma para mim aqui. Tô aqui no cantinho. Isso, as melhores ações para quem é conservador. Quando a gente vai fazer um investimento, né, a gente fala assim: ah, eu sou conservador, eu sou arrojado, eu sou agressivo. Então, assim, tem muitas terminologias sobre investimentos que a gente, né, utiliza e que vou falar um pouco mais sobre elas, né? O que que seria você ser, por exemplo, um investidor? Eu sou um investidor agressivo, né? Parece que a pessoa, né, que bate na mesa e... Não, nada disso, né? Investidor agressivo, no caso, a gente coloca isso em relacionamento à questão de risco. Então, assim, então você está sempre que a pessoa que está o quê? Que quer correr alto risco, certo? Aí você tem lá um investidor que é moderado. Opa. Moderado. O investidor moderado, o que que ele quer? Ele quer um risco, médio risco, certo? Daqui a pouco eu vou falar o que é risco, o que é alto risco e tudo mais. E aí você tem um investidor, né, conservador. O conservador, ele quer o quê? Baixo risco. E é aqui que eu trabalho. É exatamente aqui que eu trabalho. É aqui que eu me considero um investidor conservador. Ah, mas aí nós temos que ver a definição de risco. O que que seria o risco? Né, o que que seria alto risco, médio risco? Porque muitas pessoas falam assim, né, eu escuto bastante. Investir em ações é arriscado. É um risco alto, né? Quando ele quer falar arriscado, quer dizer que é um alto risco. Não, não. Investir em ações não necessariamente é um alto risco. Depende de como que você está investindo. Eu vou fazer uma analogia aqui, como se fosse um carro. Dirigir um carro é arriscado? Depende, né? Se você está pegando, né, o carro, dirige sem cinto de segurança, você dirige em alta velocidade, avança sinal vermelho, o farol vermelho. Você não respeita as placas, as sinalizações, tá acelerando pesado, faz aquelas curvas, né? Parece que é carro de Fórmula 1. E sem cinto de segurança, para mim você, aí sim, a direção, dirigir, né, um veículo, um carro, vai ser de alto risco. Mas se você até usa um cinto de segurança, mas avança um sinalzinho aqui, não respeita a sinalização, respeita uma, outras não, vamos dizer que seja médio risco. E o conservador, que é a bandeira que eu levanto, a camisa que eu visto, que é o quê? Eu sou, quando eu vou dirigir meu carro, eu boto sempre o cinto de segurança. Eu falo duas coisas, é o cinto de segurança e o som. A música tem que falar, ou não, eu gosto mais de podcast, né? Ou aproveito a oportunidade, mais aqui no Rio de Janeiro, que tem muito trânsito, né? Então aqui qualquer percurso pequeno é meia hora, uma hora. Então eu boto meu podcast, estou estudando mercado financeiro, estudando um pouco mais sobre negócios. Então eu boto meu cinto e coloco ali o meu som. Aí sim vou dirigir. Sinal vermelho, eu paro. Né? Velocidade máxima 80 km por hora. Então, 80 km por hora. Qual é o risco de eu bater com um carro assim? Qual é o risco de ter um acidente? Pode ter um acidente? Claro que pode ter um acidente. Claro, pode vir um caminhão e atropelar meu carro, bater no meu carro. Pode alguém bater na minha traseira, como já aconteceu algumas vezes. Mas é baixo risco. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. E mesmo que tenha um acidente, não vai ser um acidente danoso, algo muito grave. Diferente se eu estivesse correndo com o meu carro e dirigindo sem cinto de segurança. É a mesma coisa aqui no mercado de ações. É isso que eu trago. Então, você investir em ações, investir na bolsa de valores, né, e ser conservador, é você correr baixo risco. E o que que seria você correr baixo risco? É você respeitar as sinalizações.
Vamos dizer assim, em outras palavras. É você o quê? É você respeitar, né, o mercado. É você entender um pouco mais disso. E quanto maior conhecimento você tem, e eu trago aqui toda semana aulas para vocês profundas, onde você tem esse tipo de conhecimento, né, quanto mais você tiver desse conhecimento, menos risco você vai correr, porque você vai saber fazer as coisas de forma correta, certo? Então, você tá o quê? Você quer ser um investidor conservador, quer correr baixo risco? Então, invista com conhecimento. Invista de forma correta. Invista sem querer especular. Eu vejo pessoas comprando. Ah, por exemplo, pessoas estão comprando uma ação que sei lá, alguém na internet falou: ah, vamos comprar Petrobras. Por quê, Petrobras? Você está seguindo dica? Qual o fundamento disso? Ah, vamos comprar agora Bitcoin. Agora é o maior aumento do Bitcoin. O cara nem sabe o que é Bitcoin. O cara não sabe nem o que é blockchain. Não sabe como funciona a operação de Bitcoin. Então, quando você está investindo sem conhecimento, você está sendo um investidor agressivo. Eu vejo muitas pessoas que falam que são conservadores, estão investindo em Bitcoin, por exemplo, e sem saber o que é. Não estou dizendo que Bitcoin seja um mau investimento ou um bom investimento. Não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas qualquer investimento que você faça sem saber o que está por trás. Eu dou o exemplo da minha mãe. Minha mãe fez um investimento. Na verdade, né, previdência privada, né? Algumas pessoas consideram isso como investimento. Ela vê isso como investimento, então tratar isso como investimento. Fez lá a previdência privada dela, só que ela fez porque o gerente do banco falou para ela e tudo mais, etc. Aquela coisa toda, quer vender também, nada de errado nisso, né? O gerente do banco tem que pagar seus boletos. E aí o que aconteceu? Ela foi e fez lá a previdência privada. Quando ela mostrou para mim, já tinha quase 2 anos. Quando ela mostrou para mim como era a previdência privada, putz. As taxas que tinham ali dentro, a taxa administrativa, a taxa de performance, um monte de coisa ali, o imposto, etc. Quando ele vai ver a rentabilidade que ela ia ter, era melhor pegar o dinheiro e colocar na poupança. Daria a mesma coisa. Por quê? Ela investiu sem conhecimento. É claro que, Diego, assim, a gente vai ter que ter conhecimento de tudo. Não, mas do básico a gente tem que ter. Por isso tem que estar aqui. Se você está assistindo essa aula e está aqui nesse momento, é porque você quer adquirir esse conhecimento e quanto maior o conhecimento, mais rentabilidade você vai ter, mais retorno você vai ter. No caso da minha mãe, a gente percebeu que, putz, a rentabilidade dela estava quase igual à poupança, e poupança perde para a inflação. Então não vou entrar nesse mérito também aqui, mas o quê? Faltou o quê? Sentar com calma, conhecimento, buscar informações, né, conhecimento, para que você possa fazer a coisa de forma correta. Agora, voltando aqui para nossa aula. As ações. Como é que eu vou investir, né, em ações da Bolsa de Valores, sendo conservador, para que eu tenha baixo risco? Vamos lá? Então, a gente vai seguir ter conhecimento. Aqui, eu e os meus alunos seguimos o método que eu chamo de leitura de mundo, certo? Numa outra live eu falo um pouco mais sobre o porquê o nome leitura de mundo, vocês vão entender. Vamos lá, mas eu quero ficar mais focado aqui na nossa aula daqui. Então, seguimos o método leitura de mundo. Esse método leitura de mundo, ele tem três pilares principais. Então, o primeiro pilar, pilar 01, seria o quê? Empresas. Na verdade, seria você comprar boas empresas. Deixa eu só tirar esse negrito, para ficar um pouco razoável. Não precisa ficar aqui, não. Isso. Então, primeiro, procurar boas empresas. Estudar as empresas. Então, no método que eu ensino, inclusive tem um vídeo aqui, eu vou gravar outro também. Então, continue acompanhando as aulas, ou assistir as aulas anteriores também, que eu falo muito de boas empresas, e inclusive eu analiso empresas. Tem vários vídeos aqui no canal que eu pego uma empresa, sei lá, eu pego o Itaú, a Petrobras, a Vale, a Gerdau, sei lá, uma empresa, e você pode mandar sugestões de empresas para eu pegar e analisar, né? Mostrar como faz para analisar uma boa empresa. E você vê que eu faço isso às vezes em 15, 20 minutos, não é difícil não. Então, quanto mais eu acredito, quanto mais eu vou analisando empresas, mostrando para vocês sobre empresas, mas você também vai aprender na prática como fazer isso. Então, eu compro boas empresas, faço análise da empresa qualitativa, análise da empresa quantitativa, faço várias análises da empresa, não vou entrar aqui nesse mérito aqui também, mas para você comprar boas empresas. Então, putz, você está comprando um bom negócio. O segundo pilar é o preço, certo? Que eu também chamo de valuation. Vamos começar a dominar um pouco mais a terminologia aqui do mercado. Valuation. O que é o valuation? É o preço que eu dou para as coisas.
Entendeu? Então, assim, então o preço está caro, está barato, uma ação está cara, uma ação está barata, não adianta nada você querer comprar uma ação boa que seja cara. Eu sempre digo aqui, ó, essa garrafa aqui é uma garrafa muito boa. Qualidade, a água fica geladinha aqui durante 12 horas, maravilha. Putz, excelente tipo de garrafa. Mas você pagaria R$ 10.000 nessa garrafa? R$ 10.000? Não. Então você não pagaria R$ 10.000 nessa garrafa. Então o preço está cara. Então o segundo pilar é preço, valuation. O valuation dessa garrafa está escado. Eu procuro o quê? Eu quero o valuation descontado. Então assim, eu quero comprar o quê? Bons negócios baratos. Então não adianta só comprar. Ah, a Petrobras é uma boa empresa? Excelente empresa. A Vale é uma boa empresa? Excelente empresa também. Mas precisa ver o preço. Não adianta. E o terceiro pilar, que é o quê? A sua carteira de investimento. A sua carteira de investimento. Então não adianta nada você comprar um bom negócio, barato, se não faz sentido para sua carteira de investimento. O que eu quero dizer com isso? Olha atenção aqui. Voltando ao exemplo da garrafa. Eu tenho essa minha garrafa aqui, barata, boa, extremamente boa, e tá barata, num preço bom. Essa garrafa aqui tá custando, sei lá, R$ 50. Putz, essa garrafa aí no mercado aí mais ou menos é 200, R$ 300, não sei lá quanto é que eu paguei. Mas ela é mais ou menos, né, o valor justo para ela, vamos dizer que seja uns R$ 200. E ela encontrei uma promoção e ela tá R$ 50. Sei lá por quê. Então é uma boa garrafa e está barata, R$ 50. Putz, normalmente aí o preço é 200. Então, puta, só que é o seguinte, eu já tenho uma garrafa comigo. Eu já tenho. Entendeu? É uma boa garrafa. Eu já tenho uma garrafa. Vamos dizer que eu já tenho 5 garrafas iguais a essa. 5. Faz sentido eu comprar uma sexta garrafa para eu usar? Não, né? Talvez eu possa fazer aí um outro tipo de análise, posso comprar para vender, mas eu tenho que me dispor a querer vender. Isso aí é uma outra situação. Mas, no geral, para eu usar a garrafa, né, não faz sentido. Então, assim, não faz sentido, às vezes, você ter uma boa empresa, um bom negócio, com preço descontado, só que você já tem bastante sua carteira de investimento, está pulverizado. Então, às vezes, você precisa comprar outros negócios, outras ações, buscar outras ações. Isso que muitas pessoas se perdem dentro do mercado financeiro. Então você precisa comprar bons negócios, baratos e que faz sentido para você. Então vamos supor, eu já tenho uma garrafa d'água, mas eu não tenho, por exemplo, sei lá, eu tenho que comprar, sei lá, vamos ver uma outra coisa aqui, um relógio. Então eu prefiro, pô, eu não tenho relógio. Eu não tenho relógio. Só uma suposição, eu tenho um relógio. Tem um relógio só, mas eu tenho. Né? Quando ele tá aqui. Entendeu? Vamos supor, eu tenho esse relógio aqui, eu não tenho ele. Vamos dizer que eu não tenho esse relógio. É um excelente relógio, eu vou ver aqui. Ao invés de comprar outra garrafa, gastar dinheiro com a garrafa, eu prefiro segurar esse dinheiro para comprar o relógio. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Tem que ser um relógio bom, que esteja no preço bom, para poder comprar, porque eu não tenho relógio. Poxa, eu vou ficar cheio de garrafas e relógio, por eu quero que esse relógio aqui ela mede meus batimentos cardíacos durante a academia, lá, tô treinando, sei lá o que na academia, quero um relógio. Eu não tenho relógio. Aí eu tô cheio de garrafa e não tenho relógio. E relógio para mim é importante também. Eu vou ter que botar para carregar. E mais tarde tem treino, eu vou usar ele. Então, assim, então tem que fazer sentido na carteira de investimento. E agora eu quero aprofundar um pouco mais nesse terceiro pilar na carteira de investimento. Como é que eu organizo a minha carteira de investimento? Eu vou comparar como se fosse um time de futebol. Isso aqui é perfeito, cara. Eu nunca vi no mercado pessoas que falam sobre investimentos ter uma analogia tão certeira quanto essa que eu trouxe aqui para vocês, né? Que é algo assim que faz diferença total na sua rentabilidade, que é você montar a sua carteira de investimento pensando como um time de futebol. Bom, vamos lá então. Então você tem defesa, o meio-campo do time. Isso aqui é muito interessante, gente. É muito interessante mesmo. Se você nunca ouviu falar disso, presta bastante atenção, que vale muito a pena. Vai fazer muita diferença mesmo para vocês. Eu tenho defesa, o meio de campo e o ataque. O ataque eu chamo de minhas pimentinhas. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. O que seria a minha defesa? A minha defesa são empresas dos setores bancário e elétrico. Diego, por que setor bancário e elétrico? Porque são setores resilientes a crises. Então, aí, o Banco Itaú, por exemplo, cara, está no mercado há bastante tempo, já passou por guerra, ditadura, e está aí lucrando cada vez mais.
Setor elétrico. A gente não fica sem luz elétrica. São grandes empresas de energia elétrica que pagam bons dividendos, né? Que é o lucro que é repassado para os acionistas. Então, assim, então são grandes setores, setores resilientes a crises. Pode ter crise, pode ter o que for, as ações podem cair, pode subir, estão sempre lucrando e sempre pagando dividendos. Lembrando que dividendos é o quê? É o quanto a gente ganha, né, dos lucros das empresas. Estão extremamente lucrativos. Mesmo que as ações caiam ou subam, não importa. Os dividendos são pagos por ação. Não importa se a ação subiu, se a ação caiu, você está sempre ganhando dividendos. Aqui são empresas que eu compro e que dificilmente eu vou vender. São empresas assim que eu, por exemplo, eu tenho na minha carteira o Banco Itaú, né, desde 2012, se eu não me engano, e nunca vendi isso aí, compro cada vez mais e vou vivendo de dividendos. Eu tenho a Taesa, também com a empresa de energia elétrica, transmissão de energia elétrica, que também é a mesma coisa. Entendeu? E cada vez vou comprando cada vez mais. Quando tem crise, quando os preços caem, melhor lembra, eu quero bons negócios baratos. Quando tem crise, é hora de comprar cada vez mais. Então, você que é conservador, se coloca como conservador, aqui tá, né? A sua tem que ter uma defesa muito robusta. Pode botar 50, 60, 70% do seu patrimônio, do seu dinheiro, aqui, nessas empresas. Ok? Hoje eu tô com 50%. Diego, tô com 50%. Eu nunca fico abaixo de 50% aqui. 50% a 70%, dependendo da oportunidade de mercado. Mas também mais 70% também não acho interessante. O que seria o meu meio campo? O meu meio campo, na verdade, que se adaptam, são empresas que se adaptam, opa, a cenários. Por exemplo, cenário de dólar, opa, dólar alto, é o que a gente está vivendo hoje. Cenário de consumo, bom consumo interno aquecido, vamos chamar assim. Entendeu? Que a economia brasileira está andando, sei lá, etc. Commodities, etc. Então, aqui são empresas que se adaptam a cenários. Então, aqui, o meu meio campo, então eu vou comprar empresas, vou botar aqui de, botar verdezinho, de outro verde. São empresas que estão o quê? Que, por exemplo, o dólar subiu. Então, eu tenho, por exemplo, na minha carteira a Tupi, que é uma exportadora que ganha em dólar. Então, se o dólar sobe, ela ganha em dólar. Então, eu estou sempre protegido. Olha só alguma coisa que fica bem equilibrada. Eu tenho minha defesa muito bem montada, pagando dividendos, setor bancário, setor elétrico, segurando. E eu tenho meu meio de campo que se adapta. Por exemplo, vamos supor que o Brasil está andando bem. Né? O Brasil, a economia brasileira está andando bem, entendeu? Está crescimento econômico. Opa, então o dólar normalmente cai nesse momento. Normalmente, né? Sempre não. Normalmente cai. Então o dólar caiu. Beleza. A Tupi, que é uma exportadora, ela vai continuar lucrando, pagando dividendos e tudo mais. Não tão grandes quanto com dólar alto, mas continua pagando. E aí eu tenho outra empresa, por exemplo, do setor imobiliário, um fundo imobiliário, por exemplo, um XPMOL, Shopping Center, que vai ganhar com a economia, né, o consumo interno aquecido, uma economia mais aquecida. Então, eu vou estar ganhando em vários cenários. Então, o meio de campo é isso mesmo, ele se adapta a cenários. São empresas, boas empresas, que eu comprei barato, que se adaptam a cenários. E aí eu tenho o meu ataque. O meu ataque são as minhas pimentinhas. Aqui são aquelas empresas small caps. O que são empresas small caps? São aquelas empresas pequenas, que ninguém está vendo. Aquelas empresas assim, que ninguém está vendo, que o mercado não conhece, mas se você participa da comunidade leitora de mundos, deve estar isso todo mês, está discutindo sobre empresas, sobre negócios, sobre empresas small caps, empresas que o mercado não está vendo. Só o mercado vê Petrobras, Gerdau, Vale, essas empresas assim grandes. Aquelas empresas pequenininhas que são boas empresas, que é ali que tem upside. Vou ver o Facebook lá atrás. O Facebook era uma empresa de faculdade, era um escritóriozinho, sei lá, com duas pessoas. Depois cresceu, é uma empresa pequena que cresceu. Então a gente também está de olho nessas empresas pequenas que vão crescer. Essas são as nossas pimentinhas. Ou empresas de turnaround, né? Que são aquelas empresas, por exemplo, que passam por alguma dificuldade, né? Mas a gente vê um potencial. Por exemplo, a gente teve aqui um ganho com a Lojas Americanas, que teve um problema gravíssimo de contábil dentro dela, mas era uma boa empresa ainda, tinha fluxo de caixa, tinha clientes, tinha uma marca forte no mercado, e quando ela caiu bastante, a gente comprou, né? E vendeu. Aqui no caso, eu penso o quê? Em comprar as empresas para vender. Isso é muito importante dizer para vocês. Aqui eu estou fazendo eu compro na baixa para poder vender na alta. Porque são oportunidades de mercado. Aqui que tem aqueles grandes upsides de 300%, 400%, aqueles crescimentos muito grandes. E aí o que eu faço com esse dinheiro? Eu redistribuo. Né? Eu redistribuo na defesa, no meio de campo e no ataque. Eu não falei aqui, mas na defesa, desculpa, no meio de campo, eu coloco mais ou menos 20%. Eu estou com 20% no meio de campo. Então é 20 a 30%, na verdade. Ali. Não passa muito disso, não. E no meu ataque? Normalmente eu coloco hoje eu estou com uns 30% no ataque.
né? Mas eu também fico ali entre 20% e 30% também, mais ou menos nessa média aí, né? Que aqui tem upside. Então a empresa subiu. Vamos lá, por exemplo, eu tive na minha carteira a Magazine Luiza, né? Que foi uma das principais mentiras que eu tive daqui. Eu tive um upside gigante com a Magazine Luiza. Eu peguei, vendi, né? Eu tinha colocado, se eu não me engano, era 10 mil reais. Ai, meu pai, foi uns 10 mil reais, foi para 800 e poucos mil reais. Né? Multiplicou por 82 vezes. Foi exatamente 10 mil reais, mas foi bem próximo de 10 mil reais. Pô, subiu muito. O que que eu fiz com esse dinheiro? Eu peguei e comecei a redistribuir. Comecei a comprar Banco Itaú, Taesa, Tupi, né, XPMOL. Comprei, fui redistribuindo, né? Porque quando essa aqui, o ataque sobe muito, o meu percentual acaba, né, do meu patrimônio acaba ficando, né, desproporcional. E eu vendi e peguei o dinheiro e fui comprando ações, né, voltando para ficar 50, 20, 30. Ok? Então sempre fica meio, né, aqui no número, não é rígido, né? Claro que não, depende muito do mercado também. Mas repara que aqui, eu quero que vocês entendam aqui a ideia, o conceito por trás. Por isso que é aí que gera o conhecimento. Como aqui você está mais protegido. Você está comprando boas empresas com preço descontado e está numa carteira de investimento equilibrada. Aí sim você começa o quê? A ter o quê? Uma carteira que vai ter proteções, né? Baixo risco, né? Baixíssimo risco, na verdade. Nunca perdi dinheiro na Bolsa de Valores. Os meus alunos também nunca perderam na Bolsa de Valores. E com potencial de crescimento, com potencial de rentabilidade. E aqui teu jogo muda. Faz sentido, pessoal? Se faz sentido para vocês, então deixa o like, compartilha esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, é muito importante para a gente fazer mais conteúdo. E toda semana a gente vai ter aulas sobre investimento na Bolsa de Valores para você começar do absoluto zero. Ou se você também está investindo também, não tem problema, também você vai adquirir bastante conhecimento. E também tem os vídeos de análise de empresa. Já tem alguns já que eu já postei, vou postar mais outros de análise de empresa. Eu pego uma empresa, uma aula diferente dessa daqui, onde eu pego uma empresa, Itaú, Bradesco, Gerdau, Vale, PetroRio, sei lá, uma boa empresa e vou o quê? Analisar. Analisar de forma qualitativa e quantitativa essa empresa para você poder também aprender um pouco mais sobre essa análise. Lembrando que eu não faço recomendação de compra e venda de ativos. Ok, pessoal? E aí, a aula foi boa? Gostaram dessa aula? Então, deixa o teu like, que é muito importante para a gente também, e compartilha mais desse vídeo. Eu quero que você adquira cada vez mais conhecimento, que você aprenda de verdade como investir na Bolsa de Valores, para que você ganhe essa renda extra sem medo. Quanto maior conhecimento você tiver, menos medo você vai ter. Ok, pessoal? Fica com Deus e até a próxima.